e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão Mista. Como foi mudado recentemente o nosso regimento interno, é dado como lida a ata da sessão anterior. Senhores e senhoras deputados e deputadas, nós temos aqui alguns projetos a serem apreciados por essa sessão. Eu vou iniciar dos projetos que já foram lidos e apreciados na sessão anterior, porém, com o pedido de vista de alguns deputados, nós vamos iniciar por eles. Projeto 766/23, da Governadoria do Estado, que concede a revisão geral anual dos vencimentos e dos subsídios do pessoal civil e militar, ativo e inativo e pensionista, inclusive empregados públicos do Poder Executivo Estadual, na forma que se especifica. O relator foi o deputado Coronel Adailton, com parecer favorável à matéria. Pediram vistas os deputados Major Araújo, Mauro Rubem, Lincoln TJ, Antônio Gomide, Gugu Nader, delegado Eduardo Prado e Bia de Lima. E aqui consta-se o voto em separado do deputado Major Araújo, Mauro Rubem e Antônio Gomide. Então, vamos fazer aqui a inclusão também do voto em separado da Bia de Lima. Mais alguém quer fazer a inclusão do seu voto? O projeto está em discussão. Vista, presidente. Vistas ao líder do governo. Projeto 767/2023, Governadoria do Estado, dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos ocupantes do cargo de professor dos quadros permanentes e transitórios do Magistério Público Estadual. Altera a Lei 13.909, de 25 de setembro de 2001, e dá outras providências. O relator foi o deputado Renato de Castro, com o parecer favorável à matéria. Pediram vistas deputado Major Araújo, Mauro Rubem, Lincoln TJ, Antônio Gomide, Gugu Nader, delegado Eduardo Prado, Bia de Lima e Coronel Adailton. E aqui tem consta os votos separados do Major Araújo e Antônio Gomide. Mais um. Deputada Bia de Lima quer fazer a inclusão do seu voto em separado. Mais algum deputado quer fazer a inclusão do seu voto separado? Então, o projeto está em discussão. Vistas, presidente. Vistas ao líder do governo. Processo 779/2023, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e dá outras providências. O relator foi o deputado Alessandro Moreira, com parecer favorável à matéria. Pediram vistas o deputado Major Araújo, Mauro Rubem, Antônio Gomide, delegado Eduardo Prado, Bia de Lima e Coronel Adailton. Com os votos em separado, o deputado Mauro Rubem e deputado Antônio Gomide. Mais alguém quer colocar o voto separado? O projeto está em discussão. Vistas, presidente. Vista ao líder do governo. Processo 784/2023, mesa diretora. Assunto: concede revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos efetivos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na forma que se especifica. Relator, deputado Lincoln TJ, com parecer favorável à matéria. Pediu visto deputado Major Araújo, Mauro Rubem, Antônio Gomide e Coronel Adailton.
com os votos em separado do Major Araújo, Mauro Rubem e Antônio Gomide. Mais alguém quer fazer alguma inclusão de voto separado? Então, o projeto está em discussão, os votos separados de todos os deputados. Vistas ao líder do governo. Processo avocado 770/2023, deputado Bruno Peixoto. Altera a Lei 17.797, de 19 de setembro de 2012, que institui o Fundo Estadual de Saúde, FES, por meio da reestruturação do Fundo Especial de Saúde, FUNESA, e da outras providências. Relator, deputado Hamilton Filho, com parecer favorável. Pediu vista o deputado Major Araújo, deputado Mauro Rubem, deputada Bia de Lima e coronel Adailton. Sem manifestações. Tudo ok? Então, o projeto está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Processo 799/2023 do Ministério Público do Estado de Goiás, concede a revisão anual da remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás. Relator foi o deputado Cristiano Galindo, com parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrados, os deputados que concordem com o parecer do relator permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 800/2023, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e da outras providências. O relator foi o Lincoln TJ, com parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrados, os deputados que concordem com o parecer do relator queiram ficar como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 801/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás e da outras providências. O relator é o deputado Carlos Cabral, com parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Líder, eu quero fazer uma consulta, Vossa Excelência, se você quer devolver alguma das matérias que pediram vista. Estou devolvendo todos os projetos aí, meu amigo Wagner Neto, presidente da CCJ. Ok. Projeto 76. Está checando aqui, eu passo para o senhor. 766/2023 da Governadoria do Estado de Goiás, que concede a revisão geral anual dos vencimentos dos subsídios dos proventos do pessoal civil e militar, ativo e inativo, pensionista, inclusive empregados públicos do Poder Executivo, na forma que se especifica. O projeto foi relatado pelo deputado Coronel Adailton com parecer favorável. Dos deputados que pediram vistas aqui, apresentaram o voto separado do Major Araújo, Mauro Rubem, Antônio Gomide e também a Bia de Lima, deputada Bia de Lima. O líder do governo pediu vistas e apresentou
um voto em separado, rejeitando os outros 4 e aprovando o projeto de forma original. Está em discussão o voto separado do líder do governo. Discutir, presidente. Para discutir, deputado Major Araújo. Quer o projeto? Você quer o projeto, deputado Major Araújo? Não, não preciso, não. Precisa, não? Muito obrigado. Então, Vossa Excelência. Então, beleza. Eu vou... Senhor presidente, é apenas para esclarecer o nosso voto em separado. A gente já vem discutindo aqui database desde o início do ano, reivindicando, enfim. Eu sou daqueles, senhores deputados, que gostam de catalogar a propaganda positiva do governo. Quando o governo ele usa como propaganda, como pauta positiva, propagando que o Estado aumentou a arrecadação, bateu recorde de arrecadação, que saneou as suas contas, como a secretária afirmou ao vir aqui nesta casa, aqui nessa mesma sala aqui de comissões, que conseguiu economizar e hoje ter uma poupança de 12 bilhões de reais. Todos esses fatos, eles foram propagados pelo próprio governo, que o governo não deve mais nada, que está com suas contas todas em dias. A taxa do agro já arrecadou mais 400 milhões e não gastou nada ainda. Então, a nossa emenda é bastante simples, senhor presidente. Essa bagatela aí de 300 e poucos milhões, que vai representar aí de aumento anual na folha, devido à aplicação da database, ela poderia ser suportada com todos esses índices apresentados pelo governo. Então, o nosso voto em separado é bastante simples. Paga integralmente a database e complementa aí daquilo ou restitui daquilo que o governo deixou de aplicar, aplica mais 4 e pouco por cento até completar os 10, a mesma coisa que foi feito o ano passado. É de forma parcelada, a database integral, agora já a partir de 1º de maio, e mais os 4 e pouco por cento, 4,08, para que seja pago a partir de outubro. É algo bastante razoável. Mas é lamentável aqui que o governo realmente não esteja disposto a discutir. Já enfiou goela abaixo essa database parcelada, afirmando que houve negociações com os servidores. Pelo menos as entidades às quais eu tenho relação me afirmaram que não houve acordo, que saíram das reuniões frustrados, todos eles, ou frustradas, todas as entidades. Acordo não houve. Então, como sempre, o governo enfia goela abaixo uma database parcelada, quer dizer, mete a mão no bolso do servidor mais uma vez, porque essa diferença de alguns meses, para o servidor, vai representar até pouco. Mas, quando você junta o montante, serão alguns milhões que o governo vai economizar nas costas de todos os servidores. Então, senhor presidente, eu lamento aqui que a nossa parte nós estamos fazendo, a oposição está fazendo aqui, unida aqui nesta casa, em defesa do servidor. Mas é lamentável aqui que nós tenhamos um governo que não esteja disposto nem a negociar, nem a transigir. É um governo que o perfil do próprio governador. É um governo que adota o próprio perfil do governador. É do jeito que eu quero e pronto. Vai ser assim
e acabou. E enfia goela abaixo 5,93 de forma parcelada. É lamentável aqui a desvalorização do servidor, mais uma vez registrada aqui, nesse momento que deveria ser de celebração, mas é um momento de tristeza aqui para todos os servidores. Muito obrigado, senhor presidente. Evidentemente, nós vamos votar contra o voto do líder, né? E vamos votar a favor da database, mesmo que ela venha. Para discutir a matéria, deputada Bia de Lima. Senhor presidente, deputados, deputadas, é a primeira vez que tenho a oportunidade de estar discutindo aqui a database de todos os meus colegas servidores públicos. E eu, particularmente, acreditava que a gente poderia discutir mesmo, verdadeiramente discutir, por conta justamente do que a gente tem vivido nos últimos anos. O esforço que todas as entidades têm feito para recompor as carreiras, para respeitar todas as categorias, para recuperar as perdas inflacionárias em seus vencimentos. E aí, quando o governo, com muita dificuldade, chamou as entidades para discutir a pauta, naquele momento nós pensávamos em discutir percentuais. Quando depois, na segunda rodada, fomos surpreendidos que não era para discutir percentual. Era para discutir se ia ser em 2, em 3 ou sabe lá quantas vezes. Nós fomos traídos do ponto de vista do que deveria ter sido a mesa de negociações. Porque nós queríamos debater quais eram os prejuízos que os servidores já tiveram ao longo dos últimos anos e quanto é que o governo estava disposto a recuperar, a repor. E não. Na mesma semana, na segunda rodada, já chegou só com a palavra. Não, aqui o percentual é 5,93 e vai ser dividido em 3 vezes. Justamente porque na hora que as entidades esperneassem, matava em 2 vezes. E o pior, colocando como se as entidades, porventura, tivessem concordado com essa dinâmica. Nenhuma, absolutamente nenhuma entidade concordou com essa proposta do governo. Agora, lógico, o governo tem maioria, constrói como convém. Porém, aqui representa o servidor público. E aqui digo que essa proposta não agrada a ninguém. Não agrada o Poder Judiciário, não agrada o Ministério Público, que inclusive está de greve, não agrada os civis, não agrada os militares, não agrada os aposentados, nem os da ativa, não agrada a educação, nem saúde, ninguém, ninguém. Portanto, deputados, aqui estou para, mais uma vez, buscar sensibilizar. E quando nós apresentamos o voto em separado, obviamente que nós não somos ingênuos de acreditar que o voto nosso seria acatado, mas faço aqui o meu papel legítimo de representante dos servidores públicos aqui nessa casa para dizer que nós não concordamos nem com o percentual, nem com a divisão e, principalmente, nós aqui gostaríamos de contar de verdade com cada deputado e deputada, com a representação das pessoas que estão lá, levando as políticas públicas todos os dias, em todos os cantos do nosso Estado. Mais ainda, foi dito inúmeras vezes, por parte de representações do governo, de que o IRRF não iria, em momento algum, atrapalhar o governo a cumprir suas obrigações com a database. Foi dito, muitas vezes. Muitos deputados que aqui estavam, eu não estava como deputado, estava como liderança sindical, e escutei inúmeras vezes dito isso. No entanto, agora de novo chega com esse argumento de que não teria por conta do teto de gasto. Então, gente, a situação é triste, lamentável, e eu mais ainda fico entristecida pelo fato
de que, como deputada, meu voto em separado não foi considerado. E mais, fico triste, lamentando que mesmo aqui representando e fazendo uso da palavra em nome de todos, não terei condições, efetivamente, na quantidade do voto, de fazer o contraponto na hora da votação. Mas aqui continuarei trabalhando fortemente em favor da valorização de todos os servidores. Para discutir a matéria, deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, caros colegas, eu, como servidor público, como defensor dos servidores aqui nessa Casa de Leis, tenho que fazer a retrospectiva desse governo Ronaldo Caiado. Primeiro que, na Previdência, nós defendemos os servidores de uma forma independente, razão pela qual, com muito orgulho, fui expulso da base do governador, mas mantendo a minha coerência. A razão pela qual estive aqui e fui reeleito nessa Casa de Leis, pela credibilidade que conquistei junto aos nossos eleitores e às pessoas que acreditam no meu trabalho. Primeiro ponto. Segundo ponto, lutamos desde aquela época sobre a questão do governador, cobrança de 14% e 25% de aposentados pensionistas, fim de quinquênio e outras maldades do atual governo. Que a sua maior bandeira é a segurança pública, de onde sou, e a maior bandeira é que a melhor polícia, as polícias do Brasil estão em Goiás. Bater no peito e conseguir voto e fazer merchandise é muito bacana. O problema é valorizar não só os servidores da segurança, como todos os demais servidores que estão agora vendo esse projeto. O governo entrou no RRF e usa o RRF como blindagem quando vier matérias favoráveis aos servidores e demais matérias. Mas o RRF não blinda aumento de R$500 bilhão em cargos comissionados, que foi aprovado nessa Assembleia com meu voto contrário, recentemente. Aumento de salários, criação de secretarias e não enxugamento da máquina administrativa. E aí a gente observa que foi R$500 bilhão de impacto por ano. Agora, eu gosto de consignar que nós não estamos aumentando o salário de servidores. Nós estamos fazendo a reposição da inflação, que, por sinal, quem ganha com a inflação é o governo, porque a inflação está no produto final a ser consumido em Goiás, e quem arrecada com o ICMS é o próprio governo, está fazendo a reposição daquilo que está nos cofres do governo. Agora, quando isso acontece, eles batem no peito e dizem que tem RRF. Secretária Cristiane Schmidt, que saiu aqui, disse que o governo estava preparado para sair do RRF. O governo está bem de saúde econômica. Recurso suficiente para criar R$500 bilhão em cargos comissionados aqui na Assembleia. Secretarias para fazer a distribuição. Agora vem aqui e me apresenta o projeto para dividir 2022, 5,93 em duas parcelas. E 2019, 2020 e 2021, dizer que vai fazer comissões para discutir em 2024. Ou seja, humilhar mais uma vez os servidores públicos. Governador Ronaldo Caiado, na hora de criar aqui a questão do taxa do agro, disse que era por conta do ICMS do combustível. Que o governo federal, por sinal, já fez a recomposição em 60%. E aí eu apresentei o projeto. E a mídia paga pelo governador disse que eu estava querendo fazer média, que não passaria o projeto. Não estou preocupado em passar projeto, até porque a gente sabe que a base é a maioria aqui. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, até porque a justificativa do projeto, que é quem estudou direito sabe que é a interpretação teleológica das leis, razão pela qual foi criada, deixou de existir a razão da taxa do agro. Deixou de existir, mande outro projeto, com outra justificativa. O agro ganha dinheiro demais, então taxa, manda justificativa porque eles ganham dinheiro demais. Mas não a recomposição do ICMS combustível que deixou de existir. E a mesma coisa agora, quer dizer, o dinheiro está entrando no caixa, abarrotado de dinheiro, saúde fiscal, arrecadando como nunca, mas na hora de valorizar os servidores públicos, fala o quê? Nós estamos no RRF, tem a questão, né, da imposição legal. Então é uma vergonha que se faz com o servidor público em Goiás que sustenta esse Estado. E o servidor está muito bonzinho aqui no Estado, porque nunca fizeram greve, nunca fizeram manifestação. Né? Eu acho que tem que passar a fazer, deputada, porque o que nós vimos aqui em Goiás é justamente questão de pagar em dia é obrigação do Estado, não faz nada que além da obrigação. Os outros governos também pagavam em dia. Deixou folha que para pagar, já pagou, e quando você pega o governo, você pega os problemas. A viúva, né, quando você casa com a viúva, você pega também os filhos para criar. Então é a responsabilidade que o governo
o governo Ronaldo Caiado tem com os servidores, infelizmente, a gente observa que, mais uma vez, manda esse projeto aqui desrespeitando e cuspindo na cara dos servidores públicos. Eu fico extremamente decepcionado ao ver aqui um projeto dividindo o que é legal em 2022 e não colocando aqui, inclusive, o nosso voto separado nesse sentido, que era para pagar em parcela única e consignar o pagamento do retroativo também, a possibilidade de pagar aqui já de uma forma cronograma. Se quisesse pagar, tinha mandado cronograma. Então, eu fico, mais uma vez, decepcionado com o governador Ronaldo Caiado em relação aos servidores públicos e nós vamos manter a nossa coerência e defender os servidores aqui, mesmo sendo a minoria aqui nesta casa. Muito obrigado. Servidores, não desistam, porque a vitória sempre é de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, deputado Mauro Rubem. Senhor presidente, também aqui, seguindo a mesma lógica das falas anteriores aqui, deputado Major, Bia e agora o deputado Eduardo Prado, nós também fizemos uma emenda a esse projeto e destacando aqui, e é importante, eu até gostaria que passasse a cópia do projeto aqui, presidente. Uma cópia do projeto aqui, por favor, presidente. A cópia do projeto. Para poder, inclusive, destacar uma questão que eu julgo como extremamente importante. Vejam, senhoras e senhores, nós estamos falando sobre database. Além do governo parcelar o que não deveria ser parcelado, ele não está pagando a reposição real da perda inflacionária, líder. A perda inflacionária de maio do ano passado a abril desse ano, ela está exatamente em 8,33. 8,33. E veja bem, o Estado está passando 5,9. Então, 5,93. Então, além de não pagar, não repor todas as perdas, o governo ainda está parcelando e está impondo novas perdas. Porque era preciso que os 8,33 entrassem na folha de maio e não vai entrar. Né? Vai entrar uma parcela de alguma coisa, de 2 alguma coisa aí, né, que essa é a proposta que o governo está colocada. E eu quero aqui destacar a situação do conjunto dos servidores e particularmente da saúde, porque é uma situação de penúria. Nós vamos agora, ao invés de repor parte das perdas, que já chegam a quase 80%, presidente, que os servidores da saúde, nesse período, daqui desse governo, algo em torno de 30%, vai aumentar agora mais 3%, vai para 33%, né? Porque não vai repor a inflação completa, vai ficar devendo 1/3, pelo menos, e as anteriores, que nós já tivemos. E aí a gente vê que o governo sempre exigindo e colocando sacrifício à sociedade, aos servidores, e quando as coisas melhoram, nós não vemos nenhuma iniciativa do governo vir aqui e fazer a seu dever de casa. E aí, eu quero reiterar o que já todos os sindicalistas, todos os servidores têm falado. Eu que sou servidor público, defendo essa categoria há muito tempo, né? Já estivemos aqui em várias situações, e principalmente reivindicando o direito que o servidor tem, e eu vejo uma atitude incoerente do governo. O governo fala agora em retomada, em aquecer a economia, mas não corrige os salários. Porque o salário no bolso do servidor, ele vai ativar a economia também. Esse dinheiro vai fazer com que circule no meio da sociedade. Por isso eu apresentei um voto aqui em separado, repondo de fato a perda necessária, né, repondo as perdas, e necessário para repor essas perdas é 8,33. E nós não podemos deixar de tratar essa questão. Eu não vou desistir, mas o governo não vai levar. Não, o governo vai pagar politicamente o mal que está fazendo aos servidores. Isso não vai deixar. E por mais que esteja agora aproveitando uma situação aí até mesmo de pouca mobilização, mas a verdade é que os servidores não estão satisfeitos. E seria um bom momento agora do governo abrir um diálogo com o segmento dos servidores, com as categorias específicas, repor as perdas, e eu volto a dizer, igual a saúde, outras categorias também têm perdas astronômicas.
E que nós, nesse momento, deveríamos não só estar discutindo aqui uma reposição real das perdas, que é 8,33, mas também pagando já o que deve para trás, né? Pagando o que deve para trás. E nós sabemos que o Estado tem condição de fazer isso. Então, senhor presidente, eu quero declarar aqui o meu voto contrário, né, ao voto em separado do líder, né, que infelizmente, né, aqui, ó, nesse caso aqui, sim, porque essa questão que está colocada é, na verdade, um engodo. Nós não estamos tratando aqui, não está pagando, olha, está pagando apenas 5,9, é 8,33 e ainda parcelado. E como servidor esclarecido que sou e deputado, eu não posso me enganar e enganar os trabalhadores e servidores dessa casa. É isso, senhor presidente. Os servidores aqui do Estado de Goiás. O projeto está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os deputados que concordem com o voto separado do líder do governo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário do deputado Major Araújo, deputado doutor José Machado, Fred Rodrigues, Bia de Lima, Antônio Gomide, Mauro Rubem e Eduardo Prado, delegado Eduardo Prado. Eu peço que conste em ato os votos contrários à matéria. Processo 767/2023 da Governadoria do Estado, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos ocupantes dos cargos de professor dos quadros permanente e transitório do Magistério Público Estadual, altera a Lei 13.909, de 25 de setembro de 2001, e dá outras providências. O projeto, houve o pedido de vistas de vários deputados, com os votos em separados do deputado Major Araújo, Antônio Gomide, Bia de Lima. O líder do governo pediu vistas das matérias e devolveu a matéria, rejeitando todos os votos em separados e aprovando o projeto de forma original. O projeto está em discussão. Para discutir, Bia de Lima. Senhor presidente, essa é a matéria do piso do magistério para os professores de todo o estado de Goiás. Aqui, senhor presidente, eu trago a tabela, gostaria de entregar para cada deputado, entreguei na sessão passada, mas gostaria de entregar para todos os deputados, para justamente verificar quão triste é a vida dos professores hoje em Goiás. O governo quer voltar a ter primeiro lugar do IDEB, mas aí não faz o dever de casa. Dever de casa é pagar o piso na carreira. Dever de casa é respeitar e valorizar professor. E, infelizmente, de novo, mais uma vez, o governo paga o piso só para quem ganha baixo. E a lei do piso é clara, o piso é para a carreira. Nós tínhamos em Goiás uma carreira, nós tínhamos. Hoje nós não temos mais. Porque professor que tem nível 1 e professor nível 4 ganha a mesma coisa. Chegou ao absurdo tão grande da diferença do professor nível 3, que é licenciado, com o professor pós-graduado, R$5, presidente. Me ajuda aí, presidente. R$5 é a diferença do professor nível 3 com nível 4. R$5. Eu fico envergonhada. Eu sou professora nível 4. Sou professora pós-graduada. A diferença hoje com quem tem o ensino médio é de R$300. R$300. Eu teria vergonha, juro para vocês. Sabe? Eu não posso admitir tal coisa aqui.
sendo professora, sendo presidente do Sintego, admiti isso aqui. E eu lutei tanto, buscando convencer todos os secretários do governo, desde janeiro, buscando convencer, não façam o que vocês vêm fazendo. Muito ruim. E vou dar um diagnóstico. Triste, mas vou dar um diagnóstico. Mesmo fechando aulas do noturno para os meninos não ser avaliado, o risco de queda no IDEB é altíssimo. O povo está insatisfeito. E aí, é preciso eu dizer aqui, investir na educação não é só prédio, gente, não é prédio. Prédio não ensina nada a ninguém. Prédio é bacana, é lógico, é bacana. Tá o prédio arrumadinho, beleza. Mas às custas do salário do professor? Não! Vamos fazer isso não. É triste. Então eu tenho pedido, implorado para o governo não fazer isso mais uma vez. Paga o piso na carreira, bora. Depois a gente discute outras situações, mas paga. Paga o direito legítimo, porque aí o governo faz uma afronta à Constituição que diz que entre a carreira você não pode conferir percentuais diferentes. E o governo faz isso. Então eu choro aqui, eu lamento, como professora, deputada, eu lamento. E aqui fica o meu lamento, porque eu apresentei um voto em separado, na esperança que o líder pudesse ter complacência com a educação e pudesse, nesse exato momento, pagar o mesmo percentuais para quem mais estudou, para quem se qualificou, para quem tem se dedicado tanto, que é a maioria dos professores hoje, pós-graduado, graduado, pós-graduado. Mas, infelizmente, a minha tristeza vai no fundo da minha alma e eu tenho certeza que, nesse momento, toda a educação comunga da minha tristeza. Para discutir a matéria, deputado Mauro Rubem. Presidente, eu quero aqui fazer minhas palavras da deputada Bia. Nós estamos vendo aqui a educação, todo mundo, deputada Bia, tem um problema e fala, esse problema resolve de fato se investir na educação. Agora há pouco as escolas foram atacadas, ataques baixos e ataques violentos, e até mesmo ataques onde nós perdemos vidas. E aí nós temos problemas para a emergência climática, que é uma coisa grave. Resolve-se aonde? Na educação. Né? E aí tantos outros problemas. Agora, quando a gente vê o governo, a cada matéria que vem aqui, que fala sobre o piso da enfermagem, é mais um pedaço, não é o projeto correto, o nome desse projeto, não é aplicar o piso, o piso dos professores, estava discutindo da enfermagem agora há pouco, dos pisos dos professores, nós vamos aplicar o piso. Não, cada vez mais é um corte no plano de carreira da educação. Não é esse o nome correto. É um projeto de lei para cortar 14,95 do plano de carreira. Porque pega os 14 e põe aqui embaixo e corta aqui em cima. E aí de tal maneira que daqui a alguns anos, todos os professores vão estar ganhando o piso. O piso. Estamos bem próximo disso. Então, senhores e senhoras deputadas, o que nós estamos discutindo aqui? Essa história de dizer que a educação é importante só no palanque, entende? Só na hora do problema, na hora de tratar as questões, na hora de ver como é que resolve uma situação importante, como, por exemplo, botar na cabeça do povo que tem que vacinar. É educação. É educação. Como é que resolve o problema para melhorar as relações, inclusive geracionais, para não ter violência com os aposentados, deputado querido? Aí eles chamam o quê? Vamos começar pelo projeto da educação. Vamos conversar com os professores. Levar lá para a comunidade, e é lá que vai resolver. Ora, se nós sabemos que a educação é a solução para diversos, se não quase todos os problemas mais estruturais da sociedade, a pergunta é,
por que que está destruindo a carreira da educação? Por que que está criando uma situação onde ninguém vai querer ser professor? Esse é o debate que nós estamos aqui colocando, senhoras e senhores. Nós temos aqui, desde quando foi aprovada a carreira dos professores, em seguida aprovou-se o piso, aí nós tínhamos uma carreira, a cada ano a carreira está sendo eliminada e cortada. Então nós não estamos aqui, se aprovarmos o projeto como está, saibam cada deputado e deputada aqui, você está sendo responsável por cortar mais 14,95% de uma perspectiva de carreira dos professores. E daqui a pouco, nós não teremos mais carreira. Nós vamos ter apenas um piso salarial e apenas, literalmente, um piso, não uma carreira, não uma escada para subir. E isso vai refletir no processo, para dar solução, para a gente resolver os graves problemas que a sociedade tem, né? E é pela educação que nós conseguimos superar esses problemas. Vejam todos e todas que, quando a educação assume e trata um determinado assunto, esse resultado vem para a sociedade, né? E aí toda a consequência, não existe, senhoras e senhores, um profissional que não deva ao seu professor, sua professora, né? Se nós temos aqui advogados, dentistas, enfermeiros, técnicos, se nós temos juiz, até dentista, antigamente, mesmo os dentistas práticos ainda tinham um professor para formar, deputado Gomide, né? Mas Vossa Excelência e eu que formamos na mesma faculdade. Então eu quero aqui, líder Cambão, que tenha clareza de que nós estamos aqui para defender a valorização da educação. E para defender a valorização da educação, eu não compactuo com qualquer medida que acabe com a carreira, que corte o direito dos professores que dedicam, trabalham, são expostos, estão virando até agente de polícia agora, fazendo baculejo em aluno, né? E, no entanto, a valorização não existe. Então, senhoras e senhores, eu quero aqui defender os votos em separado dos deputados que apresentaram, deputado Gomide, deputada Bia, né? E pedir a rejeição do voto do líder, que, infelizmente, é uma pessoa muito boa, mas, mais uma vez, está equivocado no seu voto. O projeto está em discussão. Para discutir, deputado Antônio Gomide. Presidente, esse projeto, ele remete a uma preocupação em todos nós aqui, deputados. Eu acho que nós todos aqui somos aqueles que vamos à tribuna e falamos para a sociedade que nós defendemos a educação. E eu fico me perguntando, o que é defender a educação? Se quando nós temos aqui a capacidade de poder respeitar o plano de carreira, respeitar, nós não estamos aqui criando, nem aumentando, nem alterando, porque vai atrapalhar o regime de recuperação fiscal. Não, nós não estamos fazendo, nós estamos dizendo o seguinte, é preciso respeitar o plano de cargos e salários. Aquilo que é proporcionalmente no A, no B, no P, o P1, P2, P3, quer dizer, só isso que nós estamos falando. Então, defender a educação, que eu entendo aqui, é podermos valorizar, no mínimo, o plano de carreira. É valorizar aqueles que realmente trabalham na sala de aula e os agentes administrativos, pessoas que realmente foram concursadas. Então, esse é um ponto que eu acho fundamental daquilo que é a cara do governo. É o governo Caiado sendo o governo Caiado. E ele já deu mostra disso de 2019 até 2022. E, novamente, continua. Onde as OS, elas refletem aquilo que o governo quer. Nós estamos vendo isso quando acaba com o SUS, nós estamos vendo isso quando nós temos as OS entrando nas escolas. E isso tira o caráter daquilo que nós sempre defendemos, que é o concurso público. Então é importante que essa linha de ação que o governo coloca é uma linha que nós somos contrários. E entendo que, quando nós somos contrários a essa posição de diminuir o plano de carreira, nós estamos colocando num projeto como esse para dizer que quem está a favor da educação valoriza o servidor da educação.
apoie o plano de carreira, apoie os vencimentos, apoie a database, é o mínimo. Então, falar que está a favor da educação e votar contra o plano de cargos e salários é uma incoerência muito grande. E o governador faz isso insistentemente. A outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, eu vejo que os deputados já falaram, mas que é importante de ressaltar, é o respeito à transparência. Um projeto como esse, que é preciso ser discutido com a categoria, ser discutido com o servidor, uma vez que o governador não está disposto a pagar a database, no mínimo teria que ser negociado, no mínimo. E não foi negociado, o líder do governo, não foi negociado. Aquilo que estava sendo negociado foi atropelado e já colocado aqui nessa casa. Se vocês quiserem 5,9, tudo bem, se não quiser, vota contra. Quer dizer, isso é um absurdo, absurdo. Esse método não é um método correto, não é um método que ajuda e contribui com o processo de formação ou de respeito àquilo que nós queremos de transparência. Até porque o servidor não está pedindo aquilo que é o do direito, ele está pedindo apenas dizendo o seguinte: olha, cumpre aquilo que está colocado no plano de cargos e salário, cumpre aquilo que está na lei. Nós não estamos pedindo nada a mais. E a outra condição que é importante nós deixamos claro, e aqui o Eduardo Prado, nosso delegado, disse com clareza: toda vez que o governo precisa de arrumar uma desculpa, é o regime de recuperação fiscal. Como se esse regime fosse algo que nós impusemos nele. Quem entrou no regime de recuperação fiscal, quem fez opção para entrar no regime de recuperação fiscal, foi o governo. Se ele acha que isso está prejudicando, sai. Nós votamos favoravelmente para que ele saia, para nós não termos problema. E acaba com essa desculpa em relação ao servidor. Então, são opções que o governo faz, mas que mostram muito claro qual é o caminho que o governador quer em relação ao respeito e quer em relação à transparência daquilo que realmente nós defendemos, o que o concursado, aquele que realmente tem uma carreira, aquele servidor que realmente precisa do seu salário, quer fazer um bom trabalho, mas que infelizmente tem um governador que não lhe dá suporte e que sequer respeita aquilo do qual ele fez uma opção para ser um servidor público. Infelizmente, estamos vivendo isso mais uma vez, nessa posição do governador em trazer um projeto como esse. Vamos votar contrário àquilo que está falando o relator, né, que é o líder do governo, mas favoravelmente em plenário. O projeto está em discussão. Para discutir, o líder do governo, Wilde Cambão. Obrigado, presidente. Eu tenho muita tranquilidade para estar falando aqui, até porque o piso do professor está sendo pago. O piso era 3.000, o major da Luz perguntou, 3.845,63, major. Com os 14,95 foram para 4.220,55. Não existe nenhum professor no Estado ganhando menos do que o piso. Além deste valor, ele recebe mais R$1.000, R$1.200 e mais R$1.000 de gratificação. Vai chegar a mais de R$6.200. O professor nível 3, ele recebe os seus vencimentos R$4.700, mais os 1.200, mais os 500. E se ele tiver doutorado, mestrado, ele pode chegar de 40% a 60%. Eu não sei se é o caso de alguns professores, mas se é o caso da Bia, mas tem 40% de reajuste do seu subsídio. 40%. E pode chegar até 60%, tendo mestrado e doutorado, que é o caso da Bia, que é mestrada, que é doutorada, e que merece receber os 40%. Além disso, mais R$1.000 e mais 1.200. Esse professor, ele vai chegar, se você somar aí, a quase R$9.000. 5.304, mais 2.121 do mestrado e doutorado, e mais 2.200 gratificações. Soma, R$9.000 o professor, o P4. Então, assim, aí eles dizem que não há que todos estão recebendo um valor só. Não. Quem está no nível 4 vai receber quase R$9.000. E quem está no nível 1 vai chegar a 6.000 e tantos.
E se tiver mestrado, doutorado, vai aumentar o seu vencimento em 40% ou até 60%. Como que não tem plano de carga e salário? No final do ano passado, querido, lá no entorno, eu cheguei na frente do Banco do Brasil e tinha os professores receber lá 10º, 10º. Aí um professor brincou comigo, Camão, vou ter que chamar um carro forte para levar o tanto de dinheiro que vou sacar aqui do banco. Porque tem 14º salário. Nós pagamos, aprovamos aqui nessa casa, o professor recebeu. Agora, dizer que as escolas estruturadas, as escolas melhoradas, uniforme, não vai melhorar a educação, que o computador que você entrega para o aluno do 3º ano, para ele poder, a bolsa de R$100, como que não é importante isso? Olha quanto foi o investimento na educação. O estado de Goiás é o 3º estado que mais paga bem nesse país. Vai dizer que não tem carreira? Como que não tem? Quem de nós aqui que não quer dar 20%, 30% de aumento a servidor? Todos nós queremos. Você tem que ter responsabilidade fiscal. É só o governo federal aprovar um arcabouço que não tem que ter responsabilidade fiscal, que o governador não vai responder fiscal. Aí. Você pode fazer dívida do Estado. E aí tem mais. O governo pegou com folhas e salários atrasados. O Major Araújo sabe, ele concorda comigo, nós tínhamos aí a classe famigerada do policial militar de 2ª classe. Acabou no Estado o impacto de mais de 100 milhões ano. Nós votamos aqui, o Eduardo não está aqui, a paridade e integralidade da Polícia Civil. Como que não houve avanço? Agora, falar por falar, querer colocar, não adianta. Nós temos números, nós temos dados, e esse governo é sério, avançou muito, e nós estamos dando aqui o que a NPC diz, 5,93 ao servidor do Estado. E é apenas Goiás e mais poucos estados que estão pagando isso. A maioria dos estados não estão pagando. E eu converso com o servidor e os servidores estão satisfeitos. Nós conversamos com o servidor todos os dias. Eu participei essa semana dos Jogos Abertos, dos Jogos Escolares em Lusiana, os professores estão felizes, todo mundo feliz. Então, onde é que está essa disparidade toda? Então, é fato, o governo Caiado é o governo que mais valoriza a educação nesse país. Está aprovado e vamos subir a nota do IDEB com certeza. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação. Para encaminhar voto, Antônio Gomido, logo em seguida, Mauro Rubem. É muito bom escutar o líder do governo, porque mostra a insensatez do governo, Ronaldo Caiado. Mostra a forma como eles enxergam, tentando passar algo que não é verdadeiro, o deputado Wilde Cambão. Claro que não é. Se o senhor perguntar e fizer uma pesquisa no meio dos professores e perguntar ao servidor se ele está satisfeito, com 3 anos, sem receber a database, com a database que sequer agora nem integral vai receber. Qual é o servidor? Pergunta nessa sala aqui se tem algum servidor. Faça uma pesquisa nessa sala, não precisa sair daqui não. Faça nessa sala. Pergunta o servidor se ele está satisfeito em parcelar aquilo que é direito dele da database. O senhor estaria satisfeito se parcelasse o salário do senhor para começar a pagar no mês de outubro? Percebe? Não é possível que uma insensibilidade dessa, uma insensatez dessa, o senhor querer fazer um debate aqui como se nós não estivéssemos entendendo o que nós estamos fazendo. Nós estamos tirando, nesse momento, a possibilidade de resgatar o salário do servidor, o salário do professor. O 2019, 2020, não foi pago. E o governo está dizendo que vai pagar numa comissão que será discutida a partir do ano que vem. Isso está no projeto. Então é impossível nós podermos aqui fazer um debate à medida que a gente traz aqui argumentos que não são reais. Dizer que o servidor está satisfeito, que o professor está satisfeito, é uma insensatez nesse momento. E é por isso que nós estaremos votando contra o voto do relator. Devolvo a palavra, presidente. Para encaminhar voto, deputado Mauro Rubem. Senhor presidente, eu gosto muito do líder, mas eu não posso ouvir o líder aqui dizer
umas coisas que não são reais. Eu vou dar um exemplo aqui, líder. Aqui muito tranquilo. Estou dizendo que está acabando uma carreira. A carreira da educação, vou pegar apenas aqui para o nível 1 magistério. Do nível 1, mas todas elas estão na situação pior. Aqui, quando tem lá, desde a letra A até a letra G, que é carreira, é uma escadinha, correto? Aqui no final da letra G, que o governo está dizendo que deve dar 2.210, que aqui é a tabela do governo, deveria ser 2.400 pelo menos. Está aqui. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, líder, que não é verdadeiro o que você disse. O governo está, a cada vez que ele manda o piso, ele corta um pedaço da carreira. Corta. E aqui, se a gente fizer no nível 3, por exemplo, o corte é maior ainda. É maior ainda. Então, nós não podemos aqui não tratar as coisas como são, como é lá no bolso do trabalhador lá. Porque daqui a pouco, eu volto a dizer, senhoras e senhores, nós teremos aqui apenas o piso. Apenas o piso. E aí nós não vamos ter pessoas que queiram entrar na carreira. Para fazer o quê? Para educar o nosso povo, para fazer o processo fundamental e mágico, que é o magistério, que os professores fazem dentro da sala de aula. Então, ô líder, me desculpe aqui, tem que investir sim em qualidade, a escola tem que ser limpa, ela tem que ser boa, tem que ter material didático, tem que ter tudo isso. Agora, não faz educação sem valorização do professor. O que tem atualmente é que os professores, pela sua dedicação, pela sua abnegação à sala de aula, eles vão fazendo. Então, amigos e amigas, tenham que ter clareza aqui. Nós não estamos votando o piso aqui. Nós estamos votando aqui o corte de 14,95% na carreira. Daqui a pouco é provável que ninguém vai receber mais do que o piso. E é isso que nós queremos evitar. Eu acho que o governo ainda tem tempo para poder rever essa atitude. Porque desse jeito não pode, senhoras e senhores. E aí, meu líder, volto a dizer sobre Vossa Excelência, os seus argumentos aqui não me convencem. Por isso eu vou votar contra o seu voto em separado. E defender a educação, defender a carreira e, mais do que nunca, defender o direito do povo de ter professores dedicados, preparados em sala de aulas. É isso, presidente. O projeto está em votação. Encerrado. Os deputados que concordam com o voto em separado do líder do governo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com um voto contrário do Major Araújo, deputado José Machado, deputada Bia de Lima, deputado Antônio Gomes, deputado Mauro Rubem, deputado Fred Rodrigues e delegado Eduardo Prado. Então, 23 votos sim, 7 votos contrários, aprovado a matéria. Projeto 779/2023, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e da outras providências. Esse projeto foi relatado pelo deputado Alessandro Moreira, com parecer favorável, e tem aqui o pedido dos votos, os votos em separado do deputado Mauro Rubem e Antônio Gomide. Pediu vista o líder do governo, rejeitando os votos em separado e aprovando o projeto de forma original. Está em discussão o voto separado do líder do governo. Encerrado. Do TCM. Está em votação o voto separado do líder do governo. Encerrado. Os deputados que concordem com o voto separado do líder do governo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto 784/2023. Autor a mesa diretora, que concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos efetivos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás,
na mesma forma que se especifica. O projeto foi relatado pelo deputado Lincoln TJ, com parecer favorável. E aqui tem um voto em separado do Major Araújo, Mauro Rubem e Antônio Gomide. Pediu vista o líder do governo, onde rejeita todos os votos em separados e aprova o projeto conforme o projeto original. O projeto está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado da Assembleia Legislativa. Caminhamento de voto, deputado Mauro Rubem. Senhor presidente, nós fizemos aqui, eu fiz um diálogo aqui na sessão passada, né, onde nós entendemos que a Assembleia tem passado por transformações, né, tanto é que reelegemos o presidente Bruno Peixoto para um período de mais 2 anos após terminar essa presidência dele. Agora, eu quero reiterar o que disse anteriormente. Nós precisamos cuidar dos servidores aqui da casa, né? E aí, no nosso entendimento, o presidente Bruno está aqui, não é isso, presidente Bruno? Nós conversamos aqui e entendemos que essa database dos servidores da casa, né? E aí ele me adiantou que tem alguns acordos sendo pagos para trás, porém a database ela deveria ser paga de uma vez só e direto. Então é essa a discussão. E o presidente Bruno, que é bom que ele está aqui, que ele pode até esclarecer para todos que estão nos acompanhando, que os cálculos que a presidência faz não vê espaço para isso acontecer. Porém, eu quero aqui reiterar o posicionamento, que nós entendemos que a Assembleia, ela no seu conjunto, ela é extremamente importante, os servidores efetivos que aqui estão, como também os comissionados que cada parlamentar ou mesmo a casa coloca para trabalhar. Mas, particularmente, a database é para os servidores efetivos, né? Nós entendemos que essa parcela única, ela poderia ser, sim, aplicada aqui na casa, né? Quero aqui ter o mesmo posicionamento. Nós entendemos que os servidores do Executivo deveriam receber em parcela única, como também aqui o da Assembleia. Por isso, eu quero reiterar o que disse, procuramos o presidente, ele mostrou que os cálculos apresentados não são suficientes, porém, nós não abrimos aqui mão de defender os servidores efetivos da casa, que entendemos ser necessário para o funcionamento dessa casa. É isso, senhor presidente. Para encaminhar a voto, deputado Antônio Gomide. Presidente, eu acho que é importante, eu já falei, inclusive, com o presidente Bruno, eu acho que nós podemos dar um salto de qualidade nas atitudes. Discurso, às vezes as pessoas fazem, parece que está tudo certo. Nós acabamos de ouvir aqui como se o servidor estivesse contente parcelando aquilo que é do direito dele de ter uma data base. Então, é discuta de todo quanto é jeito. A atitude é que é diferente. A Assembleia tem dado um exemplo. Quando pega aquilo que é sua do 10º e consegue melhorar um hospital que está sendo construído do câncer, fala, nós estamos contribuindo. Quando vai em Catalão e diz, olha, nós queremos contribuir aqui com a infraestrutura. Quando vai a Santa Casa e diz, olha, aqui tem um tomógrafo e a Assembleia está ajudando. Isso é atitude. Isso faz com que a gente tenha uma imagem de respeito e dizer, olha, a Assembleia tem colaborado para que a gente possa mudar a imagem, ou pelo menos colaborar com o Estado. Agora, quando chega na hora do servidor, aí a gente tem uma desculpa. Essa é a ideia. Isso nós precisamos superar isso. Por que pagar o servidor 6%, menos de 6%, integral, que é o direito dele? Algum deputado aqui recebe parcelado? Algum deputado aqui recebe parcelado? Nesses últimos 20 anos, não é de agora não, dos últimos 20 anos. Alguém já dividiu ou aceita dividir? O governador aceita dividir? Quando faz aquele repasse no final do executivo para o outro ano, fala, não, no primeiro ano só dá 5, depois dá 10, depois dá... Ele faz isso? Nunca. É isso. A atitude
E eu entendo que para que a gente possa avançar naquilo que é direito do servidor, a forma mais correta é a atitude de poder respeitar. E o salário é sagrado. A database é sagrada. E é por isso que eu entendo que nós precisamos, aqui no Legislativo também, cumprir o nosso papel. Se nós estamos dando um exemplo naquilo que nós temos do 10º para fora, nós podemos fazer isso dentro daquilo que é a valorização do servidor. São concursados, são pessoas que estão trabalhando e que é do nosso convívio. É muito ruim tudo isso que está acontecendo, até porque são pessoas que têm a nossa convivência e achamos que nós que estamos representando eles aqui, era o mínimo que a gente poderia fazer. Dizer, olha, os 6% não é tudo que podia, mas pelo menos é aquilo que nós podemos pagar integralmente. Era o mínimo, era isso que nós fizemos como a nossa emenda e foi rejeitada aí pelo líder do governo. O líder do governo age por executivo, age por legislativo e age por judiciário. Quer dizer, é um negócio que a gente fica olhando até que ponto isso leva. O projeto está em votação. Encerrado. Os deputados. Se os presidentes dos poderes enviaram a proposta, como que eu vou ser contra? Eles estão, o presidente do TCE, do TCM e o da Assembleia mandou, de certa forma, é a forma que eles conseguem pagar os 2.000 servidores. Queria pagar aqui 20%, queria pagar 30%, queria pagar 50%, mas, coincidentemente, eles enviaram da mesma forma. Aí, o presidente da Assembleia e o presidente do TCM, TCE, eu entendo que as condições que eles têm para fazer a reposição salarial dos servidores. O projeto está em votação. Encerrado. Os deputados que concordam com o voto separado do líder do governo permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário do Major Araújo, Antônio Gomide e Mauro Rubem. Zé Machado também. Peço que consta em ata. E da Bia de Lima também. Aprovado. Senhores e senhoras deputados e deputadas, encerrada a pauta da comissão mista, solicito que os membros da CCJ continuem na sala. Nós ainda temos aí a sessão da Constituição e Justiça, puderem registrar para que possamos votar matérias ainda hoje e retornarmos ao plenário. Declaro encerrada a presente sessão.